Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória. Tudo isso aqui é para o Senhor. A palavra quando nos diz que dele, por ele são todas as coisas, e é todas as coisas, nós reconhecemos isso, Pai, nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós estamos aqui reunidos, Pai, para te adorar. Obrigado, Pai, porque desde na salinha, Pai, no qual nós entramos ali, Pai, no lounge, Senhor, 20 minutos para começar o culto, Pai, já era palpável a Tua presença. Obrigado, Jesus, porque podemos ver no olho de cada um, Senhor, que a chama não se apagou, que independente das notícias, Pai, nós continuamos te amando, Jesus. Independente do que acontecer, nós vamos continuar a jornada, Jesus. Independente das boas notícias ou das más notícias, nós vamos continuar, Pai, porque nós entendemos algo, isso, Pai, foi através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu não sei se todos tiveram uma boa semana aqui, Senhor, mas nós estamos aqui e nós queremos o Senhor. Nós estamos juntos aqui para declarar, Pai, que nós te amamos, que nós te desejamos, Senhor. E não importa as circunstâncias, isso não vai ser falado de boca para fora. E quando o dia mal vier, nós vamos parar. Não, Jesus, nos ajude, nos dê força. Teu Espírito Santo nos capacita, Jesus, e nos fortaleça, Senhor, quando o dia mal vier, porque nós precisamos de Ti, nós somos carentes de Ti, Jesus. Continua nos empurrando para esse lugar, o lugar da Tua vontade, que é o melhor lugar a estarmos. Em nome de Jesus. Olha, tem um papelzinho aqui. Gente, eu sou chorão, viu? Sou chorão, choro muito, que nunca venha faltar lágrimas nos olhos. Eu amo aquele emoji que tem uma carinha, sabe, só com umas lágrimas. Sempre quando eu vou comentar algumas coisas assim, tem que ser meio que rápido, né? É mão para cima, lágrimas nos olhos e o coração incendiado. Eu acho que isso fala muito da forma que nós temos vivido com Jesus. Minha esposa esteve aqui, Camila, disse que nós somos de Tremembé. Eu precisei levar a Débora lá na salinha, não sei se ela falou alguma coisa a mais, mas nós somos de Tremembé, estamos lá, dia 19 de fevereiro agora, vai fazer um ano que nós realizamos nosso primeiro GC, lá na casa da minha mãe. E antes que você pergunte se pode vir algo bom de Tremembé, pode sim, nós, cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu pego as palavras de Paulo aos Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós estamos lá. Todo lugar que eu tenho ido, eu tenho dito que Tremembé não vai ser mais conhecida apenas pelos presídios, que tem lá e sempre sai na mídia quando algum famoso comete algum crime bárbaro e acaba aparecendo na cidade de Tremembé, mas que Tremembé possa ser conhecida pelo um povo que está lá clamando, amando Jesus, amando aquela cidade, fazendo a diferença não só na tela do celular, mas principalmente na vida de cada um daqueles que já chegam em Jesus, e em família continuar a dar continuidade em tudo que o Senhor já está fazendo, o que Ele fez, o que Ele ainda fará, amém? Vocês estão comigo? Não tem uma música aqui, para ficar aqui junto comigo, para curtir comigo aqui, ministrar? Cadê o... Vem comigo aqui, chama ele, acho que precisa dar uma saidinha, mas está tudo bem, mas vem comigo aqui para a gente fazer isso junto. Eu amo fazer as coisas em família. Vocês estão felizes ainda? Gente, veio um casal comigo hoje aqui, veio um casal, o Jefferson e a Natália, levanta aí para o pessoal te ver, eles ficam com vergonha, mas é legal fazer isso, né? A gente poderia até cantar a música para eles, né? Visitante, seja bem-vindo. Isso não estava programado. O Jefferson e a Natália servem com a gente lá. E tem sido um tempo incrível. Se achegaram desde o início. E cada vez mais estreitando o relacionamento. E Jefferson e Natália é mais um pouco da nossa família, aqui do estado de São Paulo. Então, gente, nós estamos muito felizes mesmo de estar aqui. E, gente, janeiro de 2026, meu Deus, esse ano começou com tudo, né? Esse ano começou com tudo. Quando achamos que poderia já ter visto de tudo, não era o tudo, tinha mais alguma coisa. Que ano, gente!
Quantas coisas até aqui. Já pararam para ver? Já pararam já em momento de oração? Senhor, quantas coisas até aqui. Quantas coisas no país. Abre a internet, escuta os jornais e fala, meu Deus, que isso? Quantas coisas na política. Banco. Quantas coisas na igreja. Quantas coisas na Poema, quantas coisas em Mogi. Quantas coisas em Taubaté, quantas coisas em Tremembé. Vocês pararam para pensar? Hoje é dia 26 de janeiro ainda. 25? Estou acelerado, tá vendo? É tanta coisa que eu já estou na segunda. Acho que é o meu hiperfoco. Eu sou meio conhecido com as pessoas que tem que dar uma... dá uma segurada aí, Bruno. Que sempre vai um pouco a mais. Não. Mas eu aprendi isso com o nosso amigo Samuel Nova. Eu prefiro ser o cara que... dá uma segurada aí, Bruno. Tá indo muito. Do que aquele, vambora, você tá atrasado, está demorando. Mas quantas coisas até o dia 25 de janeiro. Eu não sei se te assusta, eu não sei se você fica em choque, como nós falamos, mas muitas das vezes eu olho e a ansiedade quer começar a tomar conta, alguma coisa quer desestabilizar. Mas o que nós precisamos é pelo menos de 5 minutos com Jesus. E nós vamos parar e olhar e falar, cara, é a palavra do Senhor se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Peraí, por que eu estou em choque? Eu sei, vai acontecer. Vai acontecer até coisas piores. Chegou. Eu lembro que anos atrás, nós estávamos lá na Poema, atrás da Bomboia, onde nós falamos, onde todos falam que era a igreja quando era na beira da Dutra. Igreja beira de Dutra. Beira de Dutra não tem muita coisa boa, né? Mas era a igreja na beira da Dutra, e o Leandro falava sobre dias que nós estamos vivendo hoje. Um poema, as nações, foi uma palavra ministrada há 7 anos atrás, esse ano fará 8 anos, e estão pelas nações. Lá atrás fazíamos reuniões e falavam, vocês só vão conversar pelo WhatsApp daqui uns anos, e eu lembro que eu olhava e falava, nossa, olha o Leandro viajando, da onde? Aí os mal acabados aqui, olhava para um lado, Xandão, outro brisa. Aí você olhava para o outro, e cara, ele já estava vendo o que nós não estávamos vendo. E não só as coisas boas, incríveis, cresceram no Evangelho, ministrando pessoas, olha que demais, mas também teve muita coisa falada, e que nós temos visto com nossos próprios olhos, é a palavra de Deus se cumprindo. E sabe, e toda vez que eu paro e eu começo a olhar tudo que nós vivemos até aqui, como é que nós chegamos até aqui, e eu começo a olhar o ano de 2026, que acabou de começar, cara, isso só nos empurra para um lugar, arrependimento. Senhor, se nós erramos até aqui, se nós fizemos alguma coisa, nós não conseguimos, Senhor, nós nos arrependemos. Muitas das vezes nós falamos que nós precisamos nos arrepender, entregar a vida para Jesus, se arrependeu e já era. Não, nós precisamos nos arrepender todo dia. Nossos pensamentos são maus. A palavra de Deus fala que as nossas obras de justiça é como trapos de imundícia. Nós precisamos de Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Jesus nós estamos tudo na mesma linha. Então quando nós olhamos o desgraçado e queremos... Sem Jesus, nós está tudo lascado. Se hoje nós estamos aqui, é por causa do sangue do Cordeiro, que nos permite entrar confiadamente ao trono da graça e encontrar misericórdia. Então nós precisamos nos arrepender todos os dias. Sabe, eu gosto muito de passear pelos evangelhos. Qual o livro que você mais gosta da Bíblia? Os evangelhos. Eu sou um pouco ansioso, então o evangelho que eu acho mais legal é o Marcos. Porque no capítulo 1 já tem João Batista, no 2 Jesus já aparece, no 3 já estão querendo catar ele, e as coisas acontecem muito rápido.
é o menor deles. Então, se você nunca leu, leia Marcos. Já começa a milhão. Só que eu quero dizer, se você debruçar nisso, você vai querer ler os outros. Saber qual que era a visão de Mateus sobre Jesus, João, incrível, e aí já era. Você começar a entender o que a mensagem do Evangelho diz. Mas não vou ler Marcos agora, eu quero ler Lucas, capítulo 5, 27. Na verdade, eu quero ler o 31 e o 32. Mas antes de ler o 31 e 32, eu quero dizer o que estava acontecendo aqui. A cidade é Cafarnaum. Jesus está entrando numa cidade. Após a cura do paralítico, sabe? Eles abrem o telhado, o paralítico desce, ele cura. E ele está entrando numa cidade. E a Bíblia diz que ele entrando numa cidade, ele vê um homem. O nome dele é Mateus. Algumas traduções, Levi. E a Bíblia diz que ele estava sentado na coletoria de impostos e ele chama esse homem para andar junto com ele. Ele era um cobrador de imposto, um publicano. E para a gente poder entender um pouco mais, quem que eram esses caras? Quem que eram os publicanos? Eles eram o traidor do seu povo. Jesus, ele olha o traidor daquele povo ali. Então, ele vendeu a sua identidade para o Império Romano, em troca de grana. Para quê? Para cobrar o imposto do seu povo. Um traidor. E Jesus fala que, vem me seguir. Mateus, eu acredito que quando olha, super feliz, meu Deus, Jesus me chamando para andar com ele. A Bíblia fala que ele faz um jantar, ele faz um GC. E sabe quem chega lá, Felipinho? Os amigos dele. Se ele era publicano, ele não era aceito no seu povo, quem que eram os amigos? Publicano e pecadores. E nesse contexto, quando a Bíblia fala pecadores, sabe quem são? É os pecadores deliberados. Sou pecador mesmo, é isso aí, engula eu e estamos nessa. E é esse povo que está lá sentado junto com Mateus e Jesus. A Bíblia, a mensagem, dizia que pecadores e pessoas de baixa reputação se aproximavam para ouvir o mestre. A casa estava cheia. E por que a casa estava cheia? Porque Jesus estava lá. Só que daí o que acontece? Versículo 31 e 32. Os religiosos da época começou a olhar e começou a murmurar. O que é murmurar, Brunão? Falar um baixinho com o outro aqui, ó. Nossa, mas o que é isso? Olha, tá vendo lá? Olha lá, só pecador, olha lá. Olha aquele, olha isso, olha aquilo. O que esse cara está pensando que é? Jesus olha, versículo 31, e diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E o versículo 32, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Muita gente para aí e fica nisso. Então eu posso fazer o que eu quiser. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso é música do Raul Seixas. Os mais novos nem vão saber, mas o mais velho se ligou. Não. Porque daí nós vimos um evangelho diluído, um evangelho romântico. A graça de Deus. A graça de Deus que não transforma a sua vida é uma desgraça. Não, Bruno, mas Deus, Ele perdoa. Ele continua perdoando. Mas como ao encontrar o amado da nossa alma? Como ao encontrar Jesus, o Rei do Reino, eu consigo me manter do mesmo jeito? Ontem eu estava numa mesa com alguns líderes de casais da igreja, nós estávamos partilhando sobre isso. Toda vez que eu olhar e ver sem o Espírito Santo de Deus, parece que eu entreguei mais, eu dei mais do que eu recebi. Toda vez que eu olho sem o Espírito Santo de Deus, parece que eu estou no prejuízo. Mas quando Jesus, Ele entra em nosso coração, na nossa vida, e eu olho tudo que eu entreguei nesses últimos 12, 15 anos, perto de quem eu encontrei, não é nada. E agora nós continuamos caminhando, porque nós encontramos aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino de maravilhosa luz. E eu ouso falar que nem fui eu que encontrei, eu não tinha capacidade nem inteligência humana para encontrar, foi Ele que me encontrou. E eu só disse, amém, Senhor.
E Ele nos chamou, e por isso que nós estamos aqui. Eu não tinha intelecto para falar que eu encontrei Jesus pelo caminho. Ele me encontrou perdido, ferido, machucado. E Ele me levou para esse lugar de arrependimento. Mas Bruno, e aí, cara, a galera fala, Jesus, Ele perdoa. E mais uma vez, um texto fora do contexto, ele vira pretexto para várias falácias que nós temos vendo por aí. Porque Ele não veio chamar justos, e sim pecadores. E a galera quer ficar pecando deliberadamente, porque Ele pega isso. Mas tem uma continuidade. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores, vírgula, ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E a raiz dessa palavra é metanoia. O que é o arrependimento? Eu encontrei o amado da minha alma. É uma transformação de entendimento. É conseguir andar por aqui, independente da notícia boa, da notícia mal, eu sei em quem eu tenho crido. Eu também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Existem algumas canções mais antigas. É a palavra de Deus. Eu creio. Posso continuar? Arrependimento. E arrependimento é uma decisão. Um dia vendo um grande homem de Deus, ele decifrando o que era o arrependimento. E ele falou, cara, arrependimento é uma decisão. Que decisão? De matar as possibilidades que me fizeram cometer o ato que eu estou me arrependendo. Ainda que doa em mim, ainda que muitas coisas aconteceram, tragédias, cara, estamos nos arrependendo por algo, aconteceu, estamos nos arrependendo, cara, o que me levou a eu cometer esse ato? O que me levou para esse lugar que eu cometi esse ato que eu estou me arrependendo? Sabe o que é arrependimento? Eu vou matar todas as possibilidades, todas. A internet está me fazendo pecar, cara, jogo fora. É melhor entrar sem um olho no reino do céu do que ficar de fora com os dois. O que me faz? Porque se eu deixo isso vir me engolindo, Jesus não é a prioridade da minha vida. Nós precisamos, cara, de verdade, entender isso de uma vez por todas. Independente da notícia boa ou da notícia má, nós continuamos queimando por amor a Jesus. Nós continuamos na jornada. É triste que eu vou te falar, mas algumas pessoas vão ficar pelo caminho. O que nós fazemos quando a gente ora? Ô Bruno, mas e se aquele que nos feriu e ele aparecer novamente? Palavra do filho pródigo. Bem-vindo ao lugar que você nunca deveria ter saído. Nós não vamos negar pão e vinho. Vocês estão dispostos? Eu não sei se você já viveu um dia mal. Existem dois tipos de dia mal. O teu dia mal que você vive devido às circunstâncias externas. Você não fez nada, você estava na sua vida e aí aconteceu alguma coisa e aquilo virou um dia mal. E existe o dia mal devido às suas próprias escolhas. Sabe, eu tive uma das piores semanas da minha vida. Um amigo meu de jornada, de anos, o que me ensinou como é que manuseava a Bíblia, dentro de uma casa de recuperação para dependente químico. Ele recaiu essa semana. Anos limpo, casado, uma filha. A vida estava da hora. Nós estávamos juntos em dezembro. E um pedido de socorro da esposa e o meu amigo, ele recaiu. Uma notícia ruim. Afetou. Me abalou. Eu fui lá. E o meu amigo não estava lá. Quem estava lá era outro cara. Você pensa que você falando grosso comigo, você acha que você vai me convencer? Falei, cadê você, mano? Eu vim aqui porque eu te amo, velho. Então foi um dia mal devido às circunstâncias externas. Mas existe o dia mal também devido a algumas escolhas nossas, que nós fazemos. Pode ser que você acreditou na Bet, colocou um dinheiro e você perdeu. Você escolheu estar lá e foi uma escolha e deu ruim. Um investimento. Pode ser que você estava muito nervoso, você decidiu tomar um calmante.
só para dar uma tranquilizada. E isso te levou em outro buraco. Porque você fez as coisas da sua cabeça, sem um acompanhamento médico. Pode ser que seu dia estava muito mal e você decidiu sair, beber e se drogar. É uma escolha. Pode ser que você falou o que você não devia. E você escolheu e a consequência foi dias mal. Consequências ruins. Sabe, em Marcos capítulo 1, versículo 16, Jesus ele chama Simão, chama André, Tiago e João. Lembra da pesca lá? Vocês lembram? Eu quero falar um pouco também sobre o dia mal. Às vezes nós estamos acertando e o dia mal vem e aí nós não sabemos como é que nós recomeçamos. Como é que é o dia do recomeço? Então Jesus um dia ele chama e fala que eles seriam pescadores de gente. Venham comigo, vou fazer vocês pescadores de gente. E aí você pode pensar, nossa, mas eles estavam lá e chamou eles e eles foram assim do nada. Não é muito doido isso aí? Mais uma vez, vamos ler as escrituras, porque é o que a Bíblia fala aí em João capítulo 1. Quando Jesus ele foi ser batizado por João Batista, sabe? Existia um discípulo chamado André, que estava com João Batista, ele era discípulo de João Batista. E quando Jesus aparece, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali, ele é batizado. E esse André, ele é irmão de quem? De Pedro. Então, quando João Batista conta quem Jesus é, André, ele vai até Pedro e diz, cara, achamos o Messias, aquele que nós esperávamos, cara, ele está andando pela terra. E sabe o que acontece? André leva Pedro a Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 10, eu quero ler, se você puder abrir e acompanhar comigo. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 10. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra dele. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que a afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Sabe, no Mar da Galileia, quando Jesus chega lá e fala para ir a águas mais profundas, ele já tinha passado um tempo com Jesus. Então quando chega e acontece a pesca milagrosa, é só uma confirmação, só uma timbrada, é Ele. E a Bíblia diz que ele prostra e ele adora. E sabe, nessa caminhada com Jesus, Pedro viu muita coisa. Ele estava lá no Monte da Transfiguração. Ele estava lá no Sermão do Monte, quando um monte de pessoas estavam lá reunidas e ouvindo os ensinamentos do Mestre. Jesus viu, Pedro viu paralítico andar. Ele viu Jesus encontrar um velório e tocar, e o filho da viúva de Naim levantar, ele estava lá. Pedro viu Jesus alimentar uma multidão, e sobrar cesto ainda, recolham. Ele viu.
Pedro viu o primeiro missionário ser enviado por Jesus, um endemoniado gadareno. Se Jesus fez na vida do gadareno, meu irmão, nem correntes o prendiam, morava nos sepulcros. Se ele fez na vida do gadareno, não vai fazer na nossa? Legião de demônios o prendia e deixava ali daquele jeito. Se Jesus fez na vida dele, não vai fazer na nossa? A Bíblia diz que quando o povo chegou, ele estava lação, bonitão. Deixa eu ir com você não, volta lá. E fala, é o primeiro missionário enviado por Jesus, um endemoniado gadareno. Viu o paralítico andar, leproso ser purificado, cego enxergar, morto ressuscitar. Até um passinho na água ele deu. Já tentou dar um passo na água? Até isso ele fez. Bruno, ele afundou, mas ele deu um passo, saiu, foi. Atitude. Igual desses caras. Se erra, erra com convicção, né? Eu tocava na fanfarra da minha cidade, e meu maestro falava isso, Alexandre Vilela, ele falava, eu quero ver vocês errar. Se é para errar com convicção. Assopra esse negócio aí. Só que ele não falava negócio, ele xingava uns palavrões. Mas eu cresci ouvindo isso. Se errar, erra com convicção, que daí a gente consegue consertar. Até um passinho ele deu. Mas a profecia se cumpre. Jesus ele veio com um propósito: de morrer. Uma vez eu vi um grande amigo de Jesus trazendo uma pergunta: quanto será que valeria um seguro de vida de Jesus? Ele nasceu destinado a morrer. Quanto será que valeria? Sabe, após a traição de Judas, Jesus ele é pego lá no Getsemane. Ele é levado à casa de Caifás, de Anás, os sacerdotes da época. Ele é preso. Nos 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus sendo julgado e condenado pelo Sinédrio, onde as leis aconteciam. Lá ele é zombado, ele é surrado, e ele é condenado por alegar ser o Filho de Deus. Sabe, é nesse contexto que um dia mal chega para Pedro. Porque nesse contexto é onde ele nega. Nesse contexto ele poderia dizer, não, eu estou junto. Porque Pedro falou isso, não, ninguém vai pegar o Senhor, porque eu estou disposto, eu morro. Eu estou na cena, se o Senhor vai para lá, eu vou. Se vai ficar aqui, eu fico. Se é para lá, eu vou atravessar. Nós cantamos isso. Não é só apenas uma música. Será que quando a noite escura chegar, nós continuaremos cantando? Será que quando nós formos o menos da história, como diz a canção do Morada, o menos é mais? Será que quando nós estivermos na posição de servo, o líder é servo? Será que quando nós estivermos na posição do pobre, o pobre é rico, o louco é sábio? Será que quando nós estiver sendo o último primeiro é? O fraco é forte, o grande é pequeno. Quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre, vive. Será que quando nós estivermos nesse lugar, nós vamos continuar adorando? Será que se Deus tirar tudo da gente, a gente vai olhar e vai falar, cara, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor? Será? A gente precisa fazer essas perguntas para nós, porque quando o dia mau chegar, o que vai sobrar? Precisamos dele. Pode ser que muitas vezes nós estamos passando algumas coisas, porque nós precisamos aprender algo. Jesus, se é para ensinar, vem e faz. Quebra esse vaso e refaz. Orações perigosas. Mas Pedro nega. Assim como o próprio Jesus havia dito. Em uma conversa, Jesus vira para Pedro e diz, cara, antes do galo cantar, você vai me ligar. E Pedro disse que estava na disposição de morrer por ele. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas quando eles pegam Jesus e começam a moer Jesus, Pedro está lá tentando de alguma forma avistar de longe. Meu Deus, eu não sei se você vendo alguns filmes que aparece a cena, eles tentando reproduzir, você viu respirar, num desespero de querer ajudar, mas ao mesmo tempo não dá para mim, o pânico, e alguém chega e você é um deles. Não, eu não sou não. Sai como um automático, não, eu não sou não. Acabou de falar,
Não fazia nem 24 horas. Aí, mais uma outra turma de pessoas, olha, ei, mas eu vi você com ele, você estava com ele. Não era eu. Cara, lavada. Ei, você é crente sim. Naquela igreja lá, na parede preta. Não sou eu não sou não. Irmão, você tem estado com um pé na igreja, um pé fora. Por favor, cara, entrega a sua vida logo para Jesus. Não espere ser pego no lugar desse e você falar que você não conhece, que você não faz parte, que isso, que aquilo. Faz isso não. Se você está me ouvindo hoje aqui, se você tem vindo, se você já ouviu, você só serve para ser crente, cara, não serve mais para nada. Perdeu o playboy. Dá mais trabalho fugir de Deus do que se entregar a Ele. Se entrega logo e vamos embora, tem muito trabalho. Pode ser que você veio aqui por acaso, irmão. Já era, você é de Jesus. Eu não serve para nada mais. Vai ter que ser de Jesus. Eu aprendi algo com o Leandro, que existem 3 tipos de pessoa: o natural, o carnal e o espiritual. O natural não conhece Jesus, não sabe de nada, então vive sua vida, lá vão ter e está tudo certo. Mas se você conhece Jesus, você se torna, sabe o que? Espiritual. E aí você se torna espiritual, você discerne as coisas do Espírito. Cara, isso aqui não está legal. Nossa. Mas se você um dia usufrui disso e depois sai fora, você se torna, sabe o que? Carnal. Qualquer lugar que você for e colocar a mão, isso aqui é pecado. Se Jesus voltar agora, eu estou no inferno. Já era. Então você só serve para ser de Jesus. Guarde isso no seu coração. Dá mais trabalho fugir dele do que se entregar a ele. Ei, mas você é um deles. Uma das falas no Evangelho. Você fala como ele, você já era. Pedro já tinha perdido, já era. Você fala como ele, você se veste como eles. Já estava na cara que ele era um dos discípulos. E mesmo assim, ele disse que não o conhece. Em Lucas capítulo 22, 61 e 62. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gosto muito, porque é só Lucas que dá esse detalhe. Então o Senhor voltou-se e olhou-se para Pedro. Naquela situação de negação, de traição, no dia mal, cara, Jesus ainda está olhando para você. Mas Bruno, onde está Jesus que eu não estou encontrando? Ele está no mesmo lugar que você o deixou. Ele está no mesmo lugar. Ele está te olhando. Então você pode estar aqui pensando: Bruno, será que Deus olha por mim, a minha causa? Ele continua olhando, Ele continua te amando, Ele continua te desejando. Mas você não sabe o que eu fiz. Você também não sabe o que eu fiz. E Ele, cara, me resgatou, velho. O Senhor é mestre em resolver caos. Problemas é matéria-prima espetacular para o Senhor agir. Nós precisamos crer nisso. Ele ama resolver problemas impossíveis. O nome disso é milagre. Quem crê em milagre aqui? Amém? E Pedro saindo dali, ele chora amargamente. Eu acho que esse choro, quando eu leio isso, eu acredito que é um choro com barulho. É aquele choro que sai ranho do nariz, desesperado. E quando a galera levanta a cara do chão, sabe? Tá aquela marca ali, você não sabe se é lágrima, se é baba ou se é secreção saindo do nariz. Mas é um choro violento, de arrependimento. E sabe, aí começa um clima ruim. E agora? Ele veio, nos ensinou, Ele fez milagre, Ele falou, e na hora que chegou eu não consegui, não deu para mim. Eu saí fora. Nós estamos falando dos discípulos que estavam com Jesus, comeram com Ele, viram as coisas, viviam praticamente 24 horas juntos, viram Ele orar, viu o ser transfigurado, viu Ele calar uma multidão, sem levantar uma espada, só na ideia, junto ao Pai. E agora, o dia mal chegou. Chegou o dia mal, seguido de circunstâncias externas e decisões. Tudo num combo. Como é que vai ser agora? Meu Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com o dia mal.
às vezes, isso vai te impedir de ver Jesus. E aí escolhas e escolhas e escolhas ruins pode vir capotando e nos engolindo. A Bíblia nos conta que após a crucificação de Jesus, existiam os discípulos no caminho de Emaús. Não eram simpatizantes, não era aquele que tinha ido em um culto ou ido num GC. A Bíblia fala que era discípulos. E Jesus aparece a eles. E aí, o que está acontecendo? Vocês estão tristes? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não está sabendo? O que aconteceu? Cara, Jesus, nosso mestre, cara, ele ia vir para tombar o império, para a salvação da humanidade, cara. E ele foi morto. Ah, é? É. Cara, as mulheres foram lá, disseram que o corpo dele não está mais lá. Era Jesus ali com os discípulos. Eles não conseguiram ver. Sabe por quê? Por causa do dia mau. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o dia mau. O dia mau pode te deixar triste. E se eu não cuido, se eu não trato isso pode me adoecer. E se eu permito ficar doente e não me tratar, sabe o que vai acontecer? Morte. Está triste? Cante louvores. Mas Bruno, é difícil. Sozinho, quase impossível. Mas em família, partilhando a dor um com o outro, é possível. Abre o coração. Está passando um dia mal, abre o seu coração. Eu fui na casa desse casal, desse grande amigo que eu falei para vocês. Ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele. Nós somos amigos, cara. Aconteceu. A esposa não tem vergonha. Meu marido recaiu. Bruno precisa de ajuda, cara. Nós estamos indo aí. Cara, precisa de ajuda, vamos embora. Eu cogitei, porque você não falou para mim antes que estava acontecendo alguns sinais, ela não conseguia enxergar. Mas não é momento para isso, é momento de chorar com os que choram e somar na vida daquele que está precisando, porque nós carregamos Jesus. E o que Jesus faria? O que Jesus faria? Sabe, mas a história continua e rumores diz que o mestre está vivo. A história se cumpre. O que havia profetizado está acontecendo. E sabe, a Bíblia diz que Pedro vai até o túmulo de Jesus. E sabe o que está acontecendo lá? Vazio. O túmulo está vazio. E a Bíblia diz que um pouco mais para frente Jesus aparece. Em João capítulo 20, versículo 19 ao 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque eles estavam enfurecidos. Cara, mataram o mestre. Meu Deus, imagina o que vai fazer com a gente. Olha o que eles fizeram. Então eles estavam todos com medo, escondido. Dia mau chegou. E aí Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: a paz estejam com vocês. Ninguém abriu a porta, ele apareceu lá. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Mas, depois do capítulo 20, vem o João 21. E sabe o que acontece? Alguns deles voltam a pescar. Eles já tinham vindo, era para estar explodindo. Meu Deus, vamos lá, então é aquilo. Mas eles voltam a pescar. Eu acredito que acho que não entendeu direito ainda ali. E Jesus aparece na praia. Jesus é incrível. Eu não sei, a gente humano às vezes olharia e falar: esses caras não estão entendendo nada. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim, pelo amor do meu pai.
E Jesus aparece. A Bíblia fala que acontece uma pesca lá de novo. E Jesus come com eles. E a pergunta de Jesus a Pedro, o que negou, aquele que desfrutou de um dia mau. Imagina como é que estava a sua cabeça. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta, você me ama? E Pedro olha para Jesus e diz, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. E mais uma pergunta, Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro olha e fala assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe o que está aqui dentro. E Jesus responde algo interessantíssimo a Pedro. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Cuida das ovelhas. Sabe, a palavra nos garante que se nós... Como é que nós amamos o Senhor? Obedecendo a tua palavra. Se o amamos, obedecemos. Então logo, se obedecemos, nós revelamos que o amamos. Mas Bruno, e no dia mau? Ele continua sendo Deus. Sabe? Fazem 12 anos que eu me reconciliei com Jesus. Eu tenho 41 anos. Estou casado há 9, estou com a Camila há mais de 10 anos. Tenho uma filha de 7. Sou filho de uma mulher de Deus incrível, Dona Marlene, 70 anos de idade, congrega há mais de 50 anos na mesma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Missão em Tremembé, na rua 1º de janeiro. E eu aprendi sobre Jesus com a minha mãe. Só que a minha mãe é uma mulher que ela tem a 4ª série. Ela não sabe quem é os grandes avivalistas. Ela não sabe quem são os grandes nomes do evangelho que nós sabemos até. Se eu falar para ela, ô mãe, você sabe quem é o Felipinho do Salvão? Ela não sabe. Mas ela sabe quem é Jesus, cara. Uma vez eu vi um cara falando que existem algumas mulheres que o diabo morre de medo porque quando elas abaixam para pegar o chinelo, ele acha que ela vai orar, então ele já vaza. Minha mãe é uma mulher dessa. Eu me lembro de dias chegando em casa, bem tribulado, e eu via ela com a fresta do banheiro aberta, com um filete de luz, para não incomodar meu pai que estava dormindo. E ali ela lendo a Bíblia esperando eu chegar. Aquilo me constrangia, meus irmãos. Eu falava, meu Deus, cara. E quando eu sou adolescente, eu deixo Jesus. Era complicado, não tinha o Influa, não tinha um ministério legal assim, para mim era muito chato aquilo. Nós não podia jogar bola, não podia usar bermuda, tinha algumas coisas. Então com adolescente eu já me perdi já. Um adolescente dos anos 90, então a vida de droga, de bebida e toda aquela história. E isso se estendeu até meus 23 para 24 anos, aonde eu tive que ser internado numa casa de recuperação para dependente químico por causa do uso abusivo do crack. Às vezes eu falo, muita gente olha, Bruno, acho que a gente é o boizão lá falando, nem sabe nada. É que Jesus nos transformou e os anos se passaram e hoje a gente tem uma outra carinha. Mas ainda eu tenho umas fotos antigas que meu irmão me mandou esses dias atrás. E eu pude olhar e ver, obrigado Jesus. Obrigado Senhor. Foi nesse lugar que eu conheci esse meu amigo que ele recaiu. Um dia ele olhou para mim e falou assim, Brunão, cara, você precisa ler a Bíblia, mano. Que se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Você tem um carisma que eu não tenho. Você é um pregador do evangelho. Eu falei, que pregador, irmão? Eu só quero passar um pano para minha mãe, você não tá ligado? Deu ruim lá. Eu não quero ser crente, não. Não. E ele vinha me ensinando. Primeiro livro que eu li na vida, eu tinha 24 anos de idade. Derrubando Golias, de Max Lucado. Lê esse livro aqui, cara. E eu fui lendo e
estou aqui, tenho que ficar aqui 9 meses. Vou ler isso aqui então. Segundo mês que eu estava, minha ficha caiu. Eu comecei a entender Jesus lendo as Escrituras. Uau, incrível! Ei, mano, nós vamos sair daqui, nós vamos mudar o mundo, cara. Você vai estar em Pinda, eu vou estar em Tremembé, nós vamos fazer as coisas. É isso aí, nós vamos. E o tempo passou. Os 9 meses passou, saí da clínica, lindão, legal, amo Jesus. Aí eu fui congregar numa igreja que podia jogar bola. O pastor era ex-jogador de futebol. Então sempre tinha um futebol, tinha um churrasco, podia escutar umas músicas legais. Falei, nossa, esse povo existe, meu Deus, que incrível. Só que se passaram mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu estava internado, existia um culto que nós esperávamos chegar com todo o coração. Irmão Simão, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Eles vinham com a roupa aqui. Não podia mostrar nada. Eles tinham que tirar a barba. E um violão desafinado, Felipinho. Começava assim: nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Sempre começava com essa canção e terminava: descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo ti. E nós ficávamos esperando esse culto chegar, porque ele era incrível. Tinha oração em línguas, tinha imposição de mãos. Era 2 velhinhos, o irmão Simão e o irmão Valtinho. Eles amavam a gente. De 15 em 15 dias eles estavam lá. Mas aí eu saí da clínica e eu fui para uma igreja. E 1 ano e meio depois eu comecei a olhar e achar que o louvor não estava bom. Aquele não é legal. E sabe o que eu me tornei? Um sommelier de culto. E comecei a criticar, só que eu não sabia lidar. Eu também não sabia muitas coisas. E cheio da razão. Eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja. Você não é a igreja, irmão. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Sabe o que aconteceu? Eu saí da igreja. Não foi porque me trataram mal, não. Os meus achismos. Eu não sabia sobre abrir o coração, eu não entendia. E eu voltei pior do que eu estava. Isso era 2010, fui morar em outro estado. E o dia mal chegou com força. Mas com força. E conforme a vida foi indo, tantas coisas aconteceram. Chegou o ano 2013, outubro de 2013. Já estava mais perdido do que cego em tiroteio. Minha mãe um dia chega em mim: filho, eu não acredito que você voltou para esse estilo de vida que você está agora. E eu lembro de olhar para ela: mãe, eu sempre fiz as coisas para te agradar, porque a senhora é de Deus, mas eu quero viver a minha vida, eu que sei. E se a senhora ficar falando muito, eu vou sair de casa. Aquela pressão psicológica, sabe? Não sei se vocês já fizeram isso ou já ouviram isso. Sabe, você joga assim para deixar a pessoa amar, para você ter uma desculpa para fazer coisas. Ela falou: filha, a partir de hoje a minha oração para você vai ser diferente. A partir de hoje você chega a hora que você quiser em casa, você faz o que você quiser, mas saiba, eu vou estar orando por você. Deus abençoe. Eu lembro que eu entrei no carro, aquilo me impressionou muito, sabe? Mas eu continuei. Não deu, acho que 1 mês desse dia. Era outubro de 2013. Luta do Cigano e do Velasquez. Cigano batendo em todo mundo no UFC. Fui assistir a luta na casa de algumas pessoas de São José, que eu trabalhava em São José dos Campos. Com a cabeça cheia de cocaína, com álcool até o talo, do dia inteiro, isso já era madrugada. Arrumei uma confusão na casa. E o dia D chegou. Um cara mais alucinado que eu, ele tira uma .40, coloca na minha cara e diz assim: ó, quero ver se é homem agora então. Ô gente, aquele dia passou um filme na minha cabeça. Eu olhei e falei: Jesus, o Senhor já me tirou daqui uma vez. Eu sei que a minha mãe está orando, o Senhor tirar daqui, eu nunca mais volto para cá. Não me deixa morrer aqui.
Eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê meus amigos, cara? Eu estava em São José com uma outra galera, cadê as pessoas que eu cresci? Gente, isso em 5 segundos. Aquele dia se falasse assim, ó, você vai urinar nas calças, cara, eu urinava nas calças. Porque naquele momento eu falei, eu tenho muito a perder, não posso, cara. Eu não posso morrer aqui. E a pessoa que estava comigo foi me arrastando, e ele veio e colocou, e eu já fechei o olho, e já não acreditando que aquilo estava acontecendo. E essa pessoa me levou embora. Eu lembro que chegar num posto, numa conveniência, eu saí alucinado, transtornado, porque parece que você sai daquele buraco, meu Deus. E não me restava outra alternativa. Eu dormi na casa dessa pessoa, no outro dia eu acordei e falei assim, ó, eu preciso ir embora. Por favor, não venha atrás de mim, eu preciso mudar de vida. Ela, que mudar de vida? Eu sei que aconteceu ontem, foi meio complexo, nós vamos resolver. Eu falei, não quero saber, não quero ir na delegacia, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou crente, eu estou desviado. Ela, o quê? Você é crente? Você é muito louco, Brunão. Eu falei, não, você não me conhece, eu preciso voltar para Jesus, e não dá para ficar junto. Eu preciso, me perdoa se eu causei danos na sua vida, se você viu, mas eu preciso, não dá, desculpa. Cara, eu levantei, saí, montei na moto e fui embora. Isso era um sábado de manhã. Cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso de ajuda. Ela, o que você quer que eu faça, filho? Você quer ser internado? Eu falei, não, mãe, vamos ao culto comigo. E eu me lembro de ir ao culto na igreja que eu congregava. Sabe quem estava pregando lá esse dia? Esse meu amigo que estava internado comigo. Ele estava lá. E nem fez apelo nada, no final do negócio eu estava lá na frente assim, ó, com as mãos para cima chorando. Eu me lembro até hoje da pregação. E eu me lembro daquele voto de arrependimento. E eu saí daquele lugar. E veio a segunda, terça, quarta-feira. E aí, Brunão, foi... Não, eu já queria abandonar já, porque já tinha passado toda a euforia. Sabe quando as luzes se apagam, acabou o culto, acabou a música, acabou... Nesse lugar. Mas toda vez que eu pensava, não dá mais. E aí, Brunão, o que você fazia? Cara, eu lembrava do que o Senhor tinha feito. Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, mas eu sei o que o Senhor fez. E muitas das vezes eu estou em cultos como esse, eu choro, porque eu escuto sussurrar de Deus. Ei, filho, você ainda lembra? Eu lembro, Senhor. E o que nos resta gastar a vida amando Ele, independente das boas ou das más notícias. E aí eu volto para Jesus, e só que daí eu começo a ficar meio maluco de Jesus, e eu vou na minha igreja no domingo, mas aí domingo cedo eu já ia na Poema, aí na quarta-feira eu ia num culto no Bola de Neve que tinha, na quinta-feira eu ia na intercessão, o líder da intercessão, Xande Marcela, e eu ia na intercessão. Na sexta-feira tinha culto na minha igreja, no sábado eu caçava algum culto de jovens, e eu começava a ir atrás, porque eu falava, cara, eu sei o que eu ouvi. E sabe o que aconteceu? Parece que veio um silêncio, mas toda vez que eu parava eu lembro que ficou um silêncio total. Até que um dia eu estou comprando a Bíblia Mensagem na Poema em Taubaté, e o Leandro aparece. E aí, cara, quanto tempo? Você está colando aí? Eu falei, tô vindo aí, aconteceu isso. Cara, eu vou dar um estudo aqui para a minha liderança, vem aí. Eu falei, amém. Eu lembro de chegar lá e tal, e ele ministrou algumas mensagens. E no final dessas mensagens, ele chamou a igreja, falou, cara, hoje não vai ser eu que vou orar por você, mas vai ser a família, vai ser o corpo. Eu quero chamar toda a liderança. E ele chamou algumas pessoas que tinham sido feridas pela igreja, algumas pessoas que tinham caído e levantado, e essas pessoas estavam à frente, eu era um deles. E a igreja veio e me tocou e orou. Eu lembro que aquele dia, o meu ouvido destapou. Eu senti o ouvido destapando. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Não teve mais internação, não teve recaída. Eu entendi que Jesus ainda me amava e Ele queria algo comigo. Mas uma dúvida ficava batendo em mim quando eu estava em cultos extraordinários. Jesus, eu conheci a Tua palavra, porque a palavra diz em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade... Cara, isso não é jargão político, é palavra de Deus. E conhecereis a verdade vai te libertar. Jesus, eu li a Tua palavra, eu orei, eu jejuei, eu caminhei em comunidade. Por que aconteceu isso comigo? E eu ficava indignado, por que passar todas essas coisas, todos esses prejuízos? Por que Jesus não precisava? E essa era a minha indagação.
E um dia Jesus sussurra suavemente, Ele fala: ô meu filho, lê o versículo anterior. Para de pegar textos e jogar fora do contexto, vira pretexto para toda essa baixaria que acontece. E aí um dia eu olho, o que está escrito no versículo anterior? João 8,31, se permanecerem em meu caminho, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí vem o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade é Cristo Jesus, verdade que não muda, verdade verdadeira, do original aletheia. É permanecer. Eu lembro quando eu li isso, eu falei, nossa, por isso que os irmãos do NA falam, volta na próxima reunião. Volta na próxima reunião que você vai ficar limpo, porque você está permanecendo. Ah, Jesus, sabe qual o segredo, meu irmão? É permanecer. Eu cresci ouvindo, cara, você tem uma doença progressiva, incurável e fatal. Não é incurável, é curável se você permanecer na presença de Jesus. Se você não permanecer, sinto muito, já era, vai dar ruim. O que aconteceu com esse seu amigo, Bruno? Ele não permaneceu na presença. É permanecer. Por que Pedro negou? Ele se afastou da presença, cara. Mas tem uma notícia boa para te dar. Você está respirando? A esperança, ela não morre. Ela ressuscitou ao terceiro dia. E mais uma vez, como diz Hebreus, nós podemos entrar confiadamente e encontrar misericórdia. E aí, começa o recomeço. Nesse entanto, eu entendo que eu tenho que ir para Poema. E eu fui lá, falei com o meu pastor Gilmar, se eu ficar aqui eu vou dar trabalho para o senhor. Cara, eu preciso sair, eu queria pedir a sua bênção. Ele, meu filho, Deus abençoe. A nossa alegria é que você continue na presença de Deus. Leandro é um bom homem, ele é um homem de Deus, cara, vai, honra ele. Seja esse cara incrível na presença de Deus. E ali começa um caminhar, sabe como? Em família. Porque não dá para caminhar sozinho, meu irmão. Eu sinto dizer que sozinho você está em péssimas companhias. Existe a solitude, que é você e Jesus, e você precisa se retirar, a palavra diz isso. Mas essa jornada no qual nós estamos participando é em família. Foi em família, cara, que eu comecei a entender algumas coisas. Ô Bruno, mas não veio as ansiedades, não veio as abstinências? Veio. E eu me lembro de um dia o Brisa falou: Bruno, o que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou aqui em casa, cola aqui em casa. Eu falei: poxa, irmão, você me salvou. Eu lembro de ir lá e tinha uma galera lá, tocando violão, trocando uma ideia. Eu não abria a minha vida para ninguém lá, eu só estava no ambiente. E eu lembro que aquele dia a minha ansiedade foi diminuindo, de só estar lá com a família. Nós éramos do mesmo GC, o Xandão era nosso líder de GC. E nós estávamos juntos. Só de estar junto, aquilo me trazia um refrigério. Só de estar no mesmo ambiente. Eu falei: nossa, é poderoso isso aqui. E sabe, o mais legal é a continuidade da palavra. Porque daí Pedro nega, e aí ele vê Jesus, olha para ele, e tem o choro, e ele se arrepende, e aí começam os atos dos discípulos, os atos da igreja, após a morte e ressurreição de Jesus. Então chega a Atos 2, Pedro já está diferente. Ele já tinha entendido. Quem aqui já entendeu a palavra do Senhor? E aí já não tem mais essa, se vai pegar, se vai matar, se vai esfolar, se vai bater, se vai ter notícia boa, se notícia ruim. A Bíblia diz que Pedro levanta e prega o Evangelho, e 3.000 pessoas se achegam à presença de Deus. Se nós olharmos um pouco mais para frente, está Pedro e João, e eles estão chegando na porta do templo. O que acontece? Eles veem um aleijado. Ei, você tem uma grana? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Já não tem mais essa, nossa, os sacerdotes, nossa, os religiosos vão pegar a gente. Não tem essa. A Bíblia diz que aquele aleijado, ele entra no templo saltando e pulando. E todo mundo sabia que aquele cara era um aleijado. Então quando eles veem, era um milagre notório. Sabe o que eles fazem? Ei, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem ensinar sobre esse Jesus. E eles pegam e dão uma surra em Pedro e João, e eles levam preso, porque não dava para ser julgado, já era final de tarde. Então joga eles presos, amanhã nós vemos o que falamos com eles. E nessa surra, nesse dia mal acontecendo,
Acredito que os religiosos pensaram, agora eles vão dar 2 passos para trás. Mas não. Quando eles saem e começam a ser interrogados, cara, não é para ensinar mais sobre esse Jesus. Não é mais para falar sobre esse cara. Nós não queremos e tal. E eles, homens simples, a Bíblia diz, que isso chocava os religiosos, eles eram homens simples. Eles oram e dizem, como vamos negar? Como vamos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Como? Não dá para parar mais. A perseguição não parou a igreja, os problemas não pararam a igreja. Fica tranquilo, a política não vai parar a igreja. Nero botava fogo nos crentes, a igreja não parou. Você acha mesmo que partido A, partido B vai parar a igreja? Vamos embora, gente. Nós e Jesus é a maioria. Dias como esse, cara, sangue nos olhos. Como vamos parar de falar? Sabe o que é o mais legal? Depois desse episódio, eles vão embora. E eles vão lá para os seus amigos discípulos, batem na porta e é nós. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo. Cara, nós fomos presos em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam, sabe o quê? Alegres. Eles estavam alegres. E sabe o que eles fazem? Eles não vão para o Instagram dizer, pegaram nós, mas vocês vão ver que eu não vou fazer. Não, a Bíblia diz que eles se abraçam, eles oram. Eles começam a orar pela jornada que eles iam iniciar. Eles começam a orar e agradecer. E estavam felizes por ter sido amassados, presos, por causa do nome de Jesus. Então, irmão, quando você vê todos esses levantes, todas essas coisas, dá uma olhada nas Escrituras e vê o que a Bíblia diz. E nós vamos conseguir discernir se certos tipos de falas, certos tipos de levantamentos são de Deus ou não. Mas para isso nós precisamos estar debruçados e sabendo quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda fará. Mas Bruno, na dúvida, fica com o final de Evangelho de Mateus. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação de tudo. E sabe o que é mais louco? É a primeira carta de Pedro. Você já vê que está tudo diferente. Ele entendeu algo. E ele caminhou nesse lugar de entendimento em Jesus. A primeira carta de Pedro, sabe, é Pedro encorajando os cristãos. Ei, irmão, não fica com medo, vamos lá. Tem muito trabalho, tem muita gente para a gente ganhar. Tem muito a ser feito. Ele fala sobre uma vida cristã na prática. Cara, existe uma forma da gente viver. Vamos lá, gente. Não parem. Não parem por causa das notícias ruins. Não parem porque alguns pararam, cara. Vamos lá, continue. Sabe, ele fala sobre certeza de salvação. Se você tem certeza na salvação, você tem alegria. Temos alegria na salvação. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que mais que ele ensina, cara? Ele ensina sobre ter alegria no sofrimento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele continua sendo Deus. E uma das coisas incríveis, ele ensina aqui como enfrentar perseguições, tretas, problemas, sabendo quem Ele cria. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você chegou nesse início de ano fazendo boas escolhas. Eu não sei se teve escolhas que gerou consequências ruins. Eu não sei se por algum motivo você parou de queimar. Ou até você deixou de crer que Deus pode fazer algo. Eu quero dizer que
o Senhor é uma fonte inesgotável. E o que nós precisamos é apenas dar um passo de fé. Só que tudo que parece simples, há uma tendência a nós não darmos o devido valor. O que aconteceu, Bruno? Depois desse dia, você quase morreu. Cara, eu só fui à frente, levantei os braços e disse: Senhor, eis-me aqui. Só que quando parece algo muito simples, não parece algo, sabe? Você não precisa sair daqui caminhando a pé, você não precisa se cortar, você não precisa pagar penitência nenhuma. Jesus já fez. Bruno, mas o pecado é algo bem resolvido para Jesus, Ele já resolveu isso na cruz do Calvário. E nós? É se entregar. Eu acredito que existe algo diferenciado para ser vivido na Poema de Mogi. E isso não é porque um homem veio e falou, não, é por cada um que está aqui. Mas para isso nós precisamos posicionar e falar, cara, qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? É arregaçar as mangas? É me arrepender? É andar em família? Se tem dúvidas, fazer perguntas. Mas nós não podemos mais ficar andando igual um Frankenstein, nos nossos achismos, cada um andando de um jeito. Não, é um corpo. Então nós precisamos nos comunicar, nos ajudar. Senão, gente, vai dar ruim, chega disso. Vocês estão cansados de tanta história ruim da igreja? Vocês não choram quando você fica olhando e vendo algumas coisas acontecendo? Mano, para de despregar Jesus, cara. Vamos pregar o evangelho, não está afim, sai fora. Vai acontecer erros, nós somos seres humanos. Mas não vamos ficar manchando o nome de Jesus. Ele continua querendo fazer, restaurar. Vamos deixar o orgulho de lado e ter a consciência, cara, eu preciso de Jesus. Nós carecemos dele. Então hoje nós temos uma escolha a fazer. Ou nós abraçamos a causa de uma vez por todas, daquele que morreu por nós, sem matar ninguém. Ou nós fingimos que nada aconteceu e segue como um bom domingueiro, batendo cartão na igreja. Que nós possamos ser agentes de transformação. E todos aqueles que se achegaram possam encontrar virtude em nós. A Bíblia diz que um dia Jesus andando no meio de uma multidão, uma mulher o toca. Ei, parou, alguém tocou em mim. Alô, Jesus? Lógico, tocou, tem um monte de gente aqui. Não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. O que sai de nós quando nos tocam? O que sai de nós quando nos confrontam? O que sai de nós quando as notícias... O que sai de nós? Só existe dois lados. Ou nós estamos ajudando, somando, ou nós estamos fora. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, morno é vomitado. Quem vai? Senhor Jesus, Pai, eu quero orar, Jesus, pela galera da Poema, pela minha família da Poema de Mogi, Jesus. Senhor, o Senhor já fez grandes coisas, Deus. O Senhor, Pai, continua fazendo, o Senhor continua acreditando, Pai, na gente, Jesus. Pai, o Senhor é bom, Deus. O Senhor continua nos amando, Pai. O Senhor continua, Senhor, o mesmo, Deus. Mas, Deus, que nós possamos continuar entendendo o que o Senhor tem, Pai, para esse tempo, Jesus. Pai, que as escamas dos olhos venham ser retiradas, Jesus, que os ouvidos venham ser destapados e a mente aberta a Te ouvir, a Te enxergar, Jesus.
A tua palavra nos diz, Pai, que os discípulos estavam tristes, por isso que eles não conseguiram te enxergar. Pai, muitas das vezes, Pai, os problemas da vida nos param, Jesus, nós não conseguimos ver a beleza, Pai, da tua palavra, a beleza do teu evangelho, que o Senhor continua perdoando pecadores, que o Senhor continua salvando e transformando vidas, Pai. Pai, nós estamos aqui numa sala com um monte de gente, Senhor, cada um com um problema, com uma dificuldade. Jesus, eu oro para que o Senhor venha entrando naquilo, Senhor, que está em mais oculto na vida de cada um aqui. Pai, naquilo que é difícil de confessar, difícil de abrir o coração. Senhor, se alguém tem alguma coisa, Pai, contra o outro, Pai, que isso venha cair por terra. Pai, que possamos entender, Senhor, que maior é o Senhor que habita em nós do que o que está no mundo. Então, se o Senhor habita em nós, Jesus, por favor, venha nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo diário, Deus. Pai, não é só uma coisa, vir à frente e receber uma oração. Não, Pai, isso é cotidiano, é diário. Eu preciso me arrepender todos os dias. Eu preciso voltar ao Senhor todos os dias, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. Senhor, em nome de Jesus, de uma vez por todas nós possamos caminhar e continuar entendendo, Senhor, que o Senhor quer, Jesus, que o Senhor deseja para esse tempo, para esse exato momento, Jesus. Se é um momento de união, que nós venhamos nos unir, Pai, e fortalecer cada dia mais. Pai, se é um momento de dar uma afastada para poder enxergar, Pai, que seja passos para trás para causar impulsão e poder anunciar o Teu Evangelho, Pai. É isso que vai mudar vidas, Pai, não é o governo, Jesus, não é país A ou país B, é o Teu Evangelho, Pai, sendo ministrado e pregado, sendo tocado em todas as nações, Deus. Nós oramos, Jesus, pelo nosso estado, Jesus, nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelos dias maus que virão, Pai, que nós possamos permanecer de pé, Jesus. Venha tocando, venha fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Jesus. Mudar de dentro para fora, continuar mudando, Jesus. Liberta pessoas, Pai, nessa manhã aqui, Jesus. Transforma a vida de pessoas nessa manhã, Jesus. É através do Teu Espírito Santo, não vai ser por palavra, não é por força humana, é pelo Espírito Santo de Deus. Então que possamos, Pai, chegar ao Senhor todos os dias. Pai, que no dia mau, Pai, que no dia da dificuldade, no dia da depressão, nós possamos olhar e levantar: ei, eu preciso de ajuda, família, me ajuda. Senhor, Pai, não nos deixe, Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, é todos os dias, Deus. Ele abra mão de sua glória.